Em uma manhã como qualquer outra, Carlos Fonseca, um fazendeiro de uma tranquila comunidade rural, recebeu uma ligação inusitada. Jonas, um dos trabalhadores de seu campo, estava do outro lado da linha, exaltado. Seu Fonseca, o senhor não vai acreditar no que eu encontrei no Campo Sul. Cético e ligeiramente irritado, Carlos suspeitou de alguma brincadeira. Com firmeza, advertiu que se fosse uma piada, Jonas poderia pegar seu pagamento final ainda naquele dia. Mas a seriedade na voz de Jonas acabou o convencendo a conferir pessoalmente. Entrando em sua caminhonete, Carlos seguiu em direção ao campo, sem imaginar o que estava prestes a encontrar. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Assim que se aproximou do local, viu Jonas acenando freneticamente e sentiu a irritação crescer. Mas sua expressão mudou para surpresa ao ver o que estava diante deles. No meio do milharal, um buraco enorme e escuro, tão profundo que parecia mergulhar nas profundezas da terra. Não era uma simples depressão ou erosão. A abertura, perfeitamente circular, tinha bordas lisas, um contraste impressionante com o solo ao redor. Sem conseguir desviar o olhar, Carlos murmurou: "Mas o que é isso?" Ele e Jonas se aproximaram com cautela, observando o vazio que parecia não ter fim. Jonas, ainda em choque, arriscou uma pergunta sobre a profundidade. Carlos pegou uma pequena pedra e a lançou no buraco, esperando ouvir algum som de impacto. O silêncio que se seguiu foi profundo e absoluto. "Não faço ideia, mas é bem fundo", ele respondeu num misto de fascínio e temor. Enquanto ponderavam o que fazer, Carlos questionava se deveria chamar as autoridades ou algum especialista. Mas uma curiosidade quase infantil o incitava a explorar. "Jonas", disse ele encarando o jovem trabalhador, "que acha de descermos?" Jonas, hesitante, demonstrou medo, mas também um brilho de entusiasmo nos olhos. "Sério? Isso seria incrível!" Decidido, Carlos alertou que precisariam de preparo. "Vamos à casa pegar uns suprimentos." No celeiro, reuniram cordas e equipamentos antigos de escalada, deixados pelo avô de Carlos, que havia sido montanhista. Após testarem o estado das cordas, Carlos pegou lanternas, kits de primeiros socorros, água e alimentos leves, prevendo qualquer necessidade. Durante a preparação, sua esposa, Bruna, apareceu no celeiro intrigada. "O que vocês estão aprontando?" perguntou desconfiada. Carlos hesitou, mas decidiu contar sobre o buraco misterioso, o que a deixou visivelmente preocupada. "Isso soa muito perigoso, Carlos. Tem certeza de que não devia chamar alguém?" Ele a tranquilizou, prometendo que fariam uma breve exploração e, caso vissem perigo, chamariam ajuda. Bruna sabia que, uma vez decidido, Carlos dificilmente mudaria de ideia e acabou deixando-o ir com o coração inquieto. De volta ao campo, ao entardecer, o buraco parecia ainda mais sombrio sob a luz difusa do crepúsculo. Amarraram as cordas na caminhonete de Carlos para garantir segurança. Jonas, sendo mais ágil, desceu primeiro. Após alguns minutos, ele sinalizou que estava tudo seguro. Respirando fundo, Carlos iniciou sua descida. Notou que as paredes do buraco eram estranhamente lisas e uma sensação de frio intenso aumentava à medida que se afastava da superfície. A luz do céu foi se tornando um ponto distante. Quando finalmente alcançou o solo, ele acendeu a lanterna, revelando uma caverna vasta que se estendia além do que a luz podia alcançar. Mas não foi a imensidão do espaço que os impressionou, e sim o que encontraram ali. Estruturas que lembravam construções primitivas de pedra lado a lado, com construções mais complexas, como templos rústicos, espalhavam-se pela caverna. "Isso é impossível", murmurou Carlos espantado. Como poderia haver uma cidade subterrânea logo abaixo de sua fazenda? Explorando, encontraram ferramentas antigas, armas primitivas e cerâmicas detalhadas, dispostas ordenadamente em prateleiras improvisadas nas paredes. Jonas chamou Carlos, assustado ao descobrir uma parede coberta de pinturas rupestres, representando figuras humanas, animais e batalhas. Essas pinturas, quem poderia ter feito isso?
Carlos murmurou admirado. A surpresa maior, no entanto, ainda estava por vir. Em uma pequena alcova, iluminada apenas pelas lanternas, eles encontraram ossos humanos. O choque os paralisou. Embora fossem restos antigos, a visão era perturbadora, e Carlos sentiu um calafrio ao imaginar o que aquelas pessoas enfrentaram ali. Antes que tivessem tempo para digerir tudo, um som forte ecoou pela caverna, seguido de tremores. "Terremoto!" gritou Carlos. "Precisamos sair daqui." Eles correram em direção às cordas, desviando das pedras que começavam a cair do teto. Já perto da saída, Carlos avistou algo metálico, semi-enterrado no chão. Sem pensar, pegou o objeto antes de iniciar a subida apressada. Assim que emergiram, ofegantes e cobertos de poeira, o som de desabamento continuava no subsolo. "Precisamos de ajuda", disse Carlos, pegando o telefone com as mãos trêmulas. Jonas olhava para o buraco pálido. "Seu Fonseca", disse, ainda atônito. "O que o senhor acha que acabamos de descobrir?" Carlos também não tinha respostas, apenas uma inquietação profunda sobre o mistério que haviam desenterrado. As sirenes de viaturas logo cortaram o silêncio da fazenda, com a chegada de policiais, bombeiros e ambulâncias. O local foi isolado, e Carlos e Jonas foram levados para prestar depoimento. A detetive Ana Carvalho, encarregada do caso, ouviu a história de Carlos com ceticismo. "Deixe-me ver se entendi. O senhor encontrou um buraco misterioso no campo, decidiu explorá-lo sozinho e encontrou uma cidade subterrânea com restos humanos?" Carlos assentiu, consciente do quão inacreditável tudo soava, e mostrou o artefato metálico que havia recolhido. Ao examinar o objeto, os olhos de Ana se arregalaram. "Senhor Fonseca, vamos precisar apreender isso para análise." Antes que pudesse protestar, a fazenda já estava cercada de jornalistas e curiosos, contidos pelas barreiras da polícia. Bruna chegou logo depois, visivelmente preocupada, e correu para Carlos assim que o viu. "Você está bem?" perguntou entre o alívio e a preocupação. "Estou, mas as coisas se complicaram um pouco", ele respondeu, tentando acalmá-la em meio ao caos. Com o passar dos dias, especialistas de várias áreas chegaram para investigar. Geólogos instalaram equipamentos ao redor do buraco, monitorando o solo e coletando amostras. Um dos geólogos chamou Carlos após alguns testes. "Senhor Fonseca, nossos instrumentos estão captando leituras estranhas. Parece que existe uma rede de cavernas que se estende muito além da sua propriedade." O anúncio do geólogo surpreendeu Carlos. Era difícil conceber que aquelas cavernas subterrâneas se espalhassem por tanto terreno, e ele sentiu o peso do que aquilo poderia significar. Em pouco tempo, a fazenda se tornou um ponto de interesse científico e arqueólogos, antropólogos e até representantes do governo se instalaram ali. Para um fazendeiro acostumado com a vida tranquila, a agitação era quase surreal. Carlos se deu conta de que sua vida jamais voltaria a ser a mesma. No amanhecer seguinte, depois de uma noite praticamente sem dormir, Carlos estava no campo, observando o sol surgir sobre o milharal. A detetive Ana Carvalho se aproximou, trazendo consigo uma expressão de espanto e seriedade. "Senhor Fonseca, precisamos conversar." Ela o levou até a base de pesquisa improvisada, onde um grupo de cientistas o aguardava com olhares intrigados. "Após análises detalhadas, ainda não conseguimos entender a origem ou a natureza desse buraco", explicou um dos pesquisadores. "A forma circular perfeita, as paredes lisas e a temperatura estável são características que fogem ao que conhecemos." Teorias começavam a surgir, tanto emocionantes quanto desconcertantes. Era evidente que não estavam diante de um buraco comum, mas de algo que desafiava as noções estabelecidas da ciência. A notícia da descoberta se espalhou rapidamente, e as especulações foram de uma civilização oculta a uma sociedade com conhecimentos avançados que, de alguma forma, havia sido esquecida pelo tempo. Quanto mais investigavam, mais perguntas surgiam. Jonas, refletindo sobre as descobertas, lançou uma hipótese que intrigou Carlos. "Seu Fonseca", começou ele numa noite enquanto observavam os arqueólogos trabalhando.
E se esses artefatos não forem de um povo antigo, mas de uma sociedade isolada que ainda poderia existir aqui, debaixo da terra? A ideia parecia absurda, mas, de certa forma, explicaria por que tantos objetos, ferramentas e estruturas pareciam planejados com minúcia e ainda preservados. A teoria de Jonas logo despertou a curiosidade de alguns pesquisadores. Se realmente houvesse uma sociedade subterrânea, essa possibilidade abriria portas para novas formas de compreensão sobre o passado e o isolamento de grupos humanos. No entanto, essa teoria também levantava outras questões. Quem eram essas pessoas? E, acima de tudo, por que escolheram se esconder? O buraco na fazenda de Carlos passou a ser vigiado 24 horas por seguranças e ficou restrito a cientistas e militares. Enquanto isso, a imprensa e o público alimentavam uma onda de curiosidade e especulação sobre o que poderia estar sendo mantido em segredo. Carlos, observando a movimentação ao redor de sua propriedade, não conseguia se livrar de uma sensação de inquietação. A descoberta o enchia de fascínio, mas também de receio sobre as consequências de continuar explorando aquele segredo. Dias depois, a arqueóloga-chefe do projeto, doutora Livia Keaton, decidiu fazer uma coletiva de imprensa para compartilhar os primeiros achados. Nossa hipótese é de que essa estrutura subterrânea não é uma simples habitação, parece um refúgio proposital, criado para sustentar um estilo de vida independente e isolado do mundo exterior. No entanto, ainda estamos longe de compreender completamente os motivos para essa escolha, explicou ela. Outro mistério ainda maior envolvia os esqueletos encontrados na caverna. Análises iniciais indicavam que eram humanos, mas que poderiam ter desenvolvido adaptações ao ambiente escuro e confinado ao longo das gerações. Doutora Keaton mencionou que as ossadas mostravam sinais de adaptações físicas, algo que sugeria uma vida prolongada em condições de baixa luminosidade e espaço restrito. Mas ainda estamos tentando entender por quanto tempo esse grupo pode ter vivido aqui e o que os teria levado ao subsolo, confessou ela. O objeto metálico que Carlos havia recolhido também causava perplexidade nos especialistas. Com um design minucioso, ele parecia parte de um sistema de segurança avançado. Doutora Keaton afirmou que o objeto indicava uma preocupação com sigilo e proteção, algo que não se esperaria de uma sociedade isolada. Esse tipo de tecnologia não corresponde ao que sabemos sobre civilizações da época, disse ela, deixando todos ainda mais intrigados. Com cada nova descoberta, mais dúvidas surgiam. Enquanto arqueólogos e antropólogos tentavam desvendar a história daquela sociedade subterrânea, outros especialistas levantavam questões. Havia quem duvidasse da autenticidade das descobertas, questionando a ausência de uma cronologia clara e de outros vestígios que se esperaria de uma civilização tão distinta. Doutora Keaton, em resposta às críticas, insistiu que todas as informações ainda estavam em fase preliminar. Estamos apenas no começo das investigações. Tudo o que apresentamos é ainda uma hipótese. Com o local cercado de sigilo e acesso restrito, o mistério só aumentava. O público e a mídia especulavam incessantemente, e teorias conspiratórias começaram a circular. Uns acreditavam que o governo estava escondendo uma descoberta tecnológica, enquanto outros apostavam em explicações sobrenaturais. Em uma noite silenciosa, Carlos refletia sobre os impactos que essa descoberta poderia trazer. Ele sempre conhecera a terra sob seus pés, e agora parecia que ela guardava segredos muito além de sua compreensão. Aquele buraco, com sua presença quase hipnotizante, parecia chamá-lo, como se quisesse revelar mais mistérios. O tempo passava e a fazenda de Carlos Fonseca se tornava um centro de pesquisas com especialistas e cientistas de diversas áreas. Em uma reunião com os pesquisadores, doutora Keaton trouxe novas revelações. Descobrimos que essa sociedade subterrânea parecia ter planejado seu isolamento por gerações. Encontramos sistemas de ventilação, reservatórios de água e outras adaptações que indicam um planejamento a longo prazo. Não foi um simples acidente ou isolamento forçado. Esse grupo parece ter escolhido essa vida de forma muito cuidadosa.
mas o motivo para esse isolamento extremo permanecia obscuro. Alguns cientistas especulavam que aquele grupo teria fugido de um perigo no mundo exterior. Outros acreditavam que poderiam ser guardiões de algo importante. Enquanto Carlos observava tudo ao seu redor, começou a perceber uma estranha inquietação entre os cientistas. Sussurros e comentários discretos sugeriam uma teoria ainda mais bizarra. Alguns acreditavam que o próprio buraco parecia ter uma presença quase consciente, como se estivesse escolhendo quais segredos revelar e quais manter ocultos. Numa dessas noites, Carlos se lembrou de algo que seu avô costumava dizer: "A Terra guarda segredos que nem todos deveriam conhecer." Essas palavras agora faziam mais sentido do que nunca. Carlos sempre respeitara a natureza e os mistérios da Terra, e talvez fosse o momento de aceitar que certos segredos são intocáveis. Com o pôr do sol iluminando o milharal e os pesquisadores trabalhando incessantemente, Carlos se deu conta de que, por mais que tentassem, alguns mistérios talvez nunca seriam desvendados completamente. A descoberta, embora grandiosa, poderia ter consequências imprevisíveis. Enquanto as investigações se aprofundavam, o frenesi ao redor da fazenda só aumentava. Havia rumores de que o governo planejava declarar a área como zona de segurança nacional, limitando permanentemente o acesso público. Carlos, um simples fazendeiro, agora assistia impotente ao que se tornara de sua terra e sentia a preocupação crescer em seu peito. Jonas, percebendo o peso que Carlos carregava, comentou: "Seu Fonseca, o senhor se arrepende de ter descido naquele buraco?" Carlos refletiu por um momento, observando a movimentação dos cientistas e os equipamentos ao redor do buraco, que agora estava protegido por cercas e guardas armados. "Não sei, Jonas," ele respondeu. "Sinto que algo que estava oculto por um motivo acabou sendo revelado, e talvez o mundo não estivesse pronto para isso." No entanto, as descobertas continuavam a impressionar a todos. Em uma nova análise, Dra. Keaton revelou que a estrutura metálica encontrada no subsolo era parte de um sistema de segurança extremamente avançado, muito além do que se esperava para uma sociedade primitiva. Tudo indica que esse grupo isolado tinha conhecimentos que ainda não compreendemos totalmente, ela explicou em uma coletiva de imprensa, atraindo ainda mais a atenção da mídia. Enquanto isso, Carlos notava mudanças na atitude de todos. Os cientistas e pesquisadores pareciam menos empolgados e mais cautelosos. O próprio Jonas, que antes demonstrava curiosidade, agora evitava o local. Surgiam comentários sobre como o buraco parecia ter um efeito hipnótico, atraindo e repelindo as pessoas ao mesmo tempo, como se tivesse uma influência estranha sobre aqueles que se aproximavam demais. Certa noite, Carlos observava o buraco em silêncio, quando Dra. Keaton se aproximou, com um olhar cansado. "Senhor Fonseca, às vezes me pergunto se deveríamos ter deixado isso quieto. A cada novo avanço, mais perguntas sem resposta surgem, e a cada descoberta, é como se o próprio buraco tentasse nos dizer algo ou nos impedir de entender." As palavras de Dra. Keaton ecoaram em Carlos por dias. Ele sabia que a ciência buscava a verdade, mas naquele caso, talvez o mistério do buraco nunca fosse completamente resolvido. Mais de uma vez, ele se lembrou das palavras de seu avô sobre os segredos da Terra e uma sensação de inquietação tomava conta de seu coração. Nas semanas seguintes, o governo finalmente interveio, fechando o acesso ao buraco e restringindo informações sobre a pesquisa. O local, agora oficialmente proibido para qualquer pessoa não autorizada, ganhou vigilância rigorosa e todo o sigilo só aumentava o fascínio público. Para Carlos, restou apenas a fazenda cercada, isolada do mundo como nunca fora. Por fim, ele decidiu se afastar e recuperar a paz em sua vida simples, deixando o enigma daquele buraco para trás. Enquanto a noite caía sobre o milharal, Carlos sabia que havia descobertas que deveriam permanecer ocultas e que alguns segredos da Terra eram destinados a permanecer enterrados, longe do alcance humano. O que você achou da decisão de Carlos de se afastar? Se fosse ele, teria continuado investigando?
E você acredita que existem lugares que deveriam permanecer em segredo? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço por favor que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. Este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. Até o próximo vídeo.